Professor Euli com mais um vídeo no nosso canal, e hoje vai ser uma resposta ao vídeo do professor Leandro Quadros. Assisti o vídeo dele e na introdução ele apresenta o vídeo do professor Tiago, onde Tiago trabalha Daniel Destrezes de uma forma gramatical. Lembrando que a discussão que está envolvendo a minha pessoa, a pessoa do Tiago, dentro desse pressuposto, é somente dentro da área da tradução, pois o Tiago apresenta uma tradução chamada O Primeiro dos Príncipes. Apresento a tradução que a maioria dos tradutores já propõe, e não somente em língua portuguesa, mas em diversos idiomas. A tradução é um dos primeiros, ou um dos primeiros príncipes. Tá bom? Então, vai aqui esse vídeo para você que está trabalhando nesta perspectiva e acompanhando nossos vídeos. Quero apresentar também o professor Elias Soares, vou colocar aqui o link dele, do canal dele, onde ele apresenta uma avaliação, uma exegese, em relação ao texto hebraico, a expressão errad, dentro de Daniel 10:13, faz todo um preâmbulo, onde ele afirma que não há possibilidade, dentro do construto, traduzir o primeiro dos príncipes. Eu vou colocar aqui a análise dele, muito show de bola, na minha opinião, uma análise bem profunda. O outro é o David Bignon, o reverendo e professor, teólogo, mestre e doutor David Bignon, aonde ele apresenta diversas traduções, ele é bem imparcial, mas ele mostra, o vídeo dele mostra que dezenas e dezenas e dezenas de traduções em português, em inglês, em outros idiomas também, corroboram com aquilo que nós pensamos. Ou seja, Miguel, ele é um dos primeiros e não o primeiro. Lembrando que só existe uma única tradução que o professor David Bignon apresenta em seu canal, tá bom? Apresenta em seu vídeo. Vou colocar também o link da descrição para você ver na íntegra a forma bem honrosa, trabalhosa que ele trouxe, mostrando diversas traduções, não somente traduções, mas também dicionários e assim por diante. E ele, de uma forma bem imparcial, acredita que, com certeza, a maioria das traduções trabalham nesse viés, ou seja, um dos primeiros. Da mesma forma, ele também apresenta materiais, alguns materiais que corroboram com a análise do Tiago e do professor Rodrigo Silva. Lembrando que, dentro dessa análise que ele corrobora, não é dentro do construto, é dentro do absoluto, em relação ao adjetivo errad. Ok? Então acompanhe na íntegra o canal. Então, pessoal, quero fazer algumas observações ao vídeo do professor Leandro Quadros. No vídeo dele, na introdução, você dá para perceber, eu vou colocar também o link do vídeo do professor Leandro Quadros, mas eu acho que você já percebeu que na introdução do vídeo dele, ele já começa dizendo que Miguel é um dos. Ele já começa dizendo que Miguel é um dos, ou um dos primeiros. Um dos primeiros. Um dos primeiros. Então, ele já começa trabalhando esse quesito, contrapondo que o Tiago não trabalha com um dos, e sim o Tiago trabalha com primeiro. Primeiro dos. Ok? Então, nós temos uma informação onde ele apresenta no seu diálogo a expressão um dos, e o Tiago apresenta o primeiro. Então, já temos algumas divergências em relação à introdução do professor Leandro Quadros, se é isso que eu entendi do vídeo dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é interessante. Ele diz que deve primeiramente
avaliar o hebraico e não a Septuaginta para fazer uma exegese. Bem, para fazer uma exegese é muito amplo, professor. O senhor sabe muito bem que trabalhar com o hebraico requer muita habilidade. E uma das habilidades que eu sempre estou frisando é o conhecimento da gramática, conhecimento da sintaxe e muito mais. Tá? Para trabalhar com a gramática hebraica, dentro do texto hebraico que nós apresentamos, eu tenho que conhecer a estrutura sintática do texto. Porque se eu não entender a estrutura sintática do texto, como é que eu vou fazer uma tradução, seja para qualquer idioma? Primeiro eu tenho que conhecer de fato o hebraico. Eu tenho que entender as nuances lexicais que ele apresenta dentro da sua própria perícope. Essa é a primeira avaliação. Uma outra coisa interessante é que ele diz que o grego parece secundário nessa parte. Grego, aí eu vou botar aqui Septuaginta, tá bom? Septuaginta. Tá? Não somente o conhecimento de hebraico, mas o conhecimento de grego. Por que o grego é importante? O grego é importante para fazer uma análise das traduções. De fato, é verdade. Muitos escritores do Novo Testamento fazem citação direta da língua grega. Isso é muito importante. Diretamente da língua grega. O grego, conforme Tiago, traduziu palavra por palavra o texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13, professor Leandro. Se ele traduziu palavra por palavra, a equivalência que ele está trabalhando é uma equivalência formal. Palavra por palavra, verbo após verbo, artigo após artigo. Isso é chamado de equivalência formal, apresentada também pelo professor David Bignon. Essas são as questões. Praticamente nós temos 4 equivalências: literal, nós temos equivalência dinâmica, nós temos equivalência formal e a equivalência parafraseada, que foi apresentada pelo professor David Bignon. Então, o grego, trabalhando palavra por palavra do hebraico, correspondendo sintaticamente, aí eu pergunto do senhor, qual a diferença? Qual a diferença do número cardinal do hebraico, que é ahad, e o número cardinal do grego, que é res? Qual a diferença dessas nuances em relação à sintaxe? Nenhuma, porque um corresponde à outra. Qual é a diferença do substantivo plural do hebraico para o substantivo plural do grego? Qual a diferença? Nenhuma, porque os dois estão trabalhando na mesma paridade sintática, linguística e gramatical. Então, o grego consegue extrair do hebraico todas as suas nuances e todos os seus significados no texto. Eu estou falando de Daniel 10, 13. Tá? Então, a afirmativa do Senhor, que primeiramente se deve analisar o hebraico e tal, tentar usar o grego, opa, isso aí não existe. Isso aí não existe. Eu vou provar para o Senhor que isso aí não existe. Beleza? E eu estou confirmando que a análise gramatical, sintaxe e a tradução, aí sim, na tradução, nós temos aqui gramática instrumental do hebraico. Isso aqui é simples, isso aqui é uma noção somente. Aí quando ele vai trabalhar com a parte exegética, noções gerais de exegese do Antigo Testamento. Isso aqui é noções gerais de exegese. Ele pontua diversas coisas, traz a definição de exegese, e uma dos trabalhos, ou do trabalho do exegeta, é justamente isso aqui, ó. Comparação entre versões. Comparando as versões. Então, professor, isso aqui é exegese. Quando nós traduzimos um texto hebraico, a gente traduz de uma forma gramatical, depois vamos entender a relação sintática do hebraico, e se tiver uma tradução bem antiga, no caso nós temos a Septuaginta, a gente vai ver como a Septuaginta traduziu e se está correto a tradução do hebraico. Eu digo, eu tenho um conhecimento pouquinho do hebraico para entender a brincadeira. Tá? E o grego, também tem um pouquinho de conhecimento do grego, que corresponde
o hebraico perfeitamente. É uma tradução perfeita ali dentro dos vocabulários do grego, correspondendo ao hebraico. Da mesma forma, o grego ele se torna muito importante porque muitos textos em hebraico são antigos e devemos entender como a mentalidade grega daquela época entendia a relação hebraica. Tá bom? Nós temos aí o Pentateuco, que é Sefer Bereshit, Shemot e Vaikra, Bemidbar, Devarim. Sefer Bereshit, Shemot e Vaikra, Bemidbar, Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Esses 5 livros, os 5 primeiros livros de Moisés, atribuído a Moisés, ele foi vertido para o grego. E o restante do Taná também foi vertido para o grego. Tem alguns livros que provavelmente a autoria não seja literalmente de um judeu, mas muitos livros sim provêm de alguém que conhece o hebraico, que conhece o grego, porque a sua estrutura é muito firme, a sua estrutura, como Daniel 10, 13, ali no grego, verteu literalmente aquilo que está no hebraico. Nós temos também uma dificuldade, entre muitas pessoas que conhecem hebraico, sobre Isaías 7,14. Isaías 7,14, ali o texto fala Halma. Halma. E muitos judeus dando a ideia e menosprezando o Novo Testamento, dizendo que ali Halma não quer dizer uma virgem. Halma quer dizer uma jovem. Então Maria não seria virgem, Maria seria uma jovem. E também a mulher do profeta não é uma virgem, a mulher do profeta é uma jovem. Só que o grego traduziu isso aqui, ó. Pastor Leandro, partenos. Partenos. Caso nominativo. E aqui quer dizer virgem. Virgem. Literalmente. Partenos foi a tradução de alma. Tá bom? Alma. Alma. Entendi? Alma foi a tradução de partenos. A Septuaginta não traduziu alma como a ideia de neanis. Porque neanis quer dizer realmente jovem. Jovem, uma mulher jovem. Agora, partenos literalmente quer dizer virgem. Literalmente quer dizer virgem. Mesmo que dentro de alguns contextos, a ideia de virgindade não é o melhor foco, e sim a ideia da sua juventude, trazendo que ela é jovem. Só que literalmente, partenos quer dizer realmente virgem. E neanis quer dizer uma jovem. Então os judeus querem trabalhar que alma é uma jovem. Só que a Septuaginta traduziu alma como partenos, dando uma ideia que Mateus, o escritor, trabalhou que Maria é aquela da profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14. E para ele verter para o grego, ele não trabalha com a expressão neanis, mas trabalha com a expressão partenos, que está literalmente na Septuaginta. Mesmo que alma dá uma ideia, ou tem uma ideia realmente de jovem, porque tem outra palavra no hebraico chamada betulá, que betulá quer dizer realmente virgem, e alma quer dizer uma jovem. E alma, dependendo do contexto, pode ser trabalhado como uma virgem. Dependendo do contexto hebraico, ele pode ser uma virgem ou uma jovem. Só que o grego aqui na tradução trabalhou que realmente é uma partenos, uma virgem, e não uma neanis. Então, dentro desse pressuposto, o grego da Septuaginta trabalha com uma exatidão do significado lá nesse texto. Para os judeus de fala grega, era partenos e não neanis, professor Leandro Quadros. Muitas citações do Novo Testamento se faz referência à Septuaginta e não literalmente ao hebraico. Por que dessa importância? De fato, a Septuaginta era a Bíblia dos apóstolos, era a Bíblia daquelas pessoas que estavam na Ásia Menor, estavam no Ocidente também. Septuaginta.
é o que nós temos no texto grego hoje, podemos analisar. Então, devemos levar em consideração, sim, a Septuaginta, como devemos levar em consideração o aramaico. Muitas expressões no Evangelho de Mateus têm expressões aramaicas, expressões idiomáticas envolvendo a língua aramaica. Então, o hebraico é importante, o grego é importante, o aramaico também é importante para a tradução. E segundo o especialista doutor Antônio Renato Gusso, comparação das versões, ou comparações das versões, porque eu não posso estar sozinho. É aquilo que o Tiago fez. O Tiago escolheu o primeiro dos príncipes em detrimento de milhares de traduções que verteram, como o senhor disse logo no começo, um dos primeiros. Por quê? Esta é a questão. Por quê? Porque está trabalhando com construto. Um construto. Dentro aí do plural. E as citações que o Tiago faz é uma citação não do construto, mas citou o Gênesis, né? Mas ali não é construto, ali é absoluto, é errade e não arrade, ok? Que seria já um erro grotesco eu citar um caso para corroborar, sendo que a estrutura gramatical não é a mesma. Por isso que nós temos equivalência de estruturas gramaticais. A estrutura gramatical é a mesma. O texto não é a mesma do texto. Então devemos olhar esses pressupostos, tá? Quando também existe no vídeo do Tiago muitas coisas que eu poderia mencionar, mas ia ficar um vídeo muito grande, muito enorme. Então, dentro desse pressuposto, a minha resposta para o senhor é o seguinte, é que a tradução bíblica, para fazer uma tradução, envolve hebraico, grego, aramaico. Se o grego é antigo, se o grego mostra um traço muito antigo, bem próximo do hebraico, até sabia que para a reconstrução textual de muitos textos em hebraico, é recorrido à Septuaginta, para ver como a Septuaginta trabalhou. Nós temos aí o professor Edson de Faria Francisco, que também dá aí um vídeo no YouTube que mostra que ele recorreu à Septuaginta para tratar uns assuntos muito importantes dentro aí do hebraico, principalmente os profetas menores. Então, professor Leandro Guardo, sim, eu devo sim ter o entendimento do hebraico, devo ter o entendimento do grego, e tendo o entendimento do grego, eu tenho que fazer também a avaliação, eu tenho que conhecer a estrutura. Você sabe que muita gente não gosta do grego porque não conhece a língua grega. Não conhece a estrutura, não sabe sintaxe, por isso que menospreza a língua. Então, eu conheço tanto o hebraico quanto o grego. Muito mais o grego do que o hebraico, de fato. O Tiago está estudando agora a língua grega. E, segundo ele vai se aprimorar cada vez mais. Por isso que ele não observou a língua grega. Sabe por quê? Porque ele não tem essa capacidade de trabalhar com a língua grega ali, em todas as suas nuances, os mínimos detalhes, comigo. Porque eu já tenho anos e anos de estudo em cima da língua grega. E nós trabalhamos tanto o hebraico quanto o grego. E o Tiago, com certeza, se tornará num grande exegeta. Porque não somente conhecer o hebraico é importante, mas também conhecer o grego é importante. Então, esta palavra para o pessoal que está acompanhando essa discussão, e a nossa discussão, da minha discussão e do Tiago, não é no campo de dizer teológico. Que Moisés é Miguel, é Jesus, ou Jesus é Miguel. Tá? No campo da gramática, da sintaxe, da linguística, da estrutura do hebraico e da estrutura da língua grega. Shalom, graça e paz.